Olá, moçada, tudo bem? Seja muito bem-vindo novamente ao canal Renatão Fiel RJ. Galera, o vídeo de hoje é para falar sobre dois assuntos polêmicos que está tendo aí na mídia, né, galera, recentemente. Um envolvendo o nosso Corinthians e outro envolvendo o nosso rival aí, o Palmeiras, né? E eu vou falar sobre a diferença que a mídia trata os assuntos, né, galera? A gente sabe que a repercussão do Corinthians é gigantesca, né? A mídia, o engajamento que isso gera, né? As polêmicas, os comentários. Eu sei que a mídia procura isso, a mídia procura cliques. Mas assim, a gente vê assim, que é discrepante, cara, a tratativa que eles dão alguns temas aí, né? Recentemente, galera, nós tivemos duas polêmicas aí envolvendo uma, o nosso Memphis Depay, né? E a outra envolvendo o atacante do Palmeiras lá, o Vitor Roque, né? Com relação ao Memphis Depay, galera, para quem estava acompanhando as redes sociais aí, o Twitter, uma página lá começou a publicar que o Memphis estava pagando milhões de reais por mês em mensalidade de hotel, que estava morando num hotel, sei lá, 5 estrelas, que era não sei quanta diária, tipo assim, um valor absurdo, uma fake news absurda, entendeu? E aí o Memphis se revoltou, postou nas suas redes sociais lá um comunicado, né, respondendo essa página, postou uma nota, falando que estão tentando denegrir o mesmo, falando que estão tentando jogar a torcida contra ele, né? E aí realmente eu concordo com o mesmo aí, cara. A imprensa ela fica assim, sendo hater, né? Sendo perseguindo o cara, né? Inventando história, inventando mentira, para tentar, sei lá, desqualificar o cara. Porra, o cara tá trabalhando no Brasil, né? O cara, maior artilheiro da Holanda, aí, um astro internacional, né? Podendo ser valorizado, né? Podendo as pessoas aproveitarem esses momentos que ele está aqui no Brasil jogando, mas não, a imprensa fica batendo, inventando notícia, né? E muita gente vai na onda, a gente vê nos grupos aí nas redes sociais, muita gente atacando o Memphis porque ele recebe o salário que ele recebe, mas cara, o culpado disso, se é que se pode chamar de culpado, é quem fez o contrato, não, cara, o cara é um trabalhador, pô. Ninguém colocou uma arma na cabeça do Corinthians para fazer um contrato desse com ele, sem falar que tem a questão da patrocinadora e tudo mais, né? E paralelo a isso, galera, teve uma notícia bem chocante em relação ao Vitor Roque, né, que viralizou aí. O portal Léo Dias divulgou aí os áudios dele chamando a mãe dele de vagabunda, de interesseira. Isso é uma coisa bem pesada, assim, bem triste, né? Independente de que time o cara seja, mas é uma situação assim que, poxa, a mãe é algo sagrado, né, galera? E um cara ter uma atitude dessa, a gente não sabe o contexto do que aconteceu, a gente não sabe as brigas que acontecem, parece que isso aí envolve um processo de separação do mesmo aí. Eu não vou nem julgar esse lado pessoal dele, eu só achei bem triste, né, esse tipo de situação vazar, né, uma situação familiar, mas eu fiquei, assim, abismado com relação à mídia que não viralizou nada, não repercutiu nada disso. Agora vocês imaginem se fosse um jogador do Corinthians numa situação dessa, de briga com a mãe e tudo, cara, ia quebrar a internet, cara. Os portais e tudo. Eu tava até vendo um vídeo do Henrique lá do canal Vai Timor, ele fez uma análise lá dos sites lá, né? Ele analisou lá o site do GE, da Globo, analisou o UOL, ESPN, não tinha nada falando do Vitor Roque. Só tava falando do pré-jogo lá contra o River Plate, parece que eles vão jogar agora na Libertadores, né? E aí vocês veem a diferença em repercussão, né? Tem a situação do Memphis, que foi denegrido ali, que respondeu com uma nota, foi totalmente, assim, divulgado, né? Criaram polêmica pra caramba em relação a isso. E na questão do Vitor Roque, é uma questão bem grave, né? Atacando a própria mãe, e a mídia não tá nem aí, né? Então a gente, claro, como o Adalba lá do canal Papo Fiel fala, você quer torcer para um time que não tem repercussão, vai torcer pro Mirassol da vida, né? Mas a gente, nessas horas, o Palmeiras é um time grande também, né, galera? A gente vê que a mídia, ela é sedenta por polêmicas envolvendo o Corinthians, né? E sabe que isso gera muito clique, vende muita notícia, vende muito jornal, né? Apesar que hoje em dia nem existe mais jornal quase. Mas enfim, né? Vou até ler a nota do Memphis aqui, galera, para vocês, para contextualizar mais aí sobre o que ele passou, tá? Então teve aquela matéria lá, né, de uma página no Twitter lá falando quanto ele pagava de diária e quanto ele pagava de mensalidade no hotel 5 estrelas, uma coisa absurda. Tipo assim, o cara ia. O que ele ia pagar de mensalidade é mais do que o salário dele, não tem nem lógica isso, entendeu? Ele respondeu assim, ó, muitas mentiras foram espalhadas e as campanhas contra o meu nome continuam. Tudo pra quê? Tentando colocar as pessoas contra mim? Tentando criar atrito entre apoiadores e eu? Tentando criar uma imagem ruim? Vou contar isso a vocês. Chegará um momento em que falarei sobre algumas coisas e esse momento será muito em breve. Estou falando diretamente com as pessoas que me envolveram em questões políticas e com as pessoas que trabalham para veículos de comunicação que não conseguem manter meu nome longe de suas bocas cheias de mentiras. Cheguei até aqui na vida porque defendo o que é certo. Estou protegido por um poder superior. Eu já vi esse filme várias vezes, desde que decidi não ser um atleta escravo e ficar com 3 dedos de altura no trabalho. Eles tentam me ferrar, mas Deus estendeu a mão sobre a minha cabeça. Continue brincando comigo, mas o karma é real e vai atingir todos vocês. Tome cuidado. Então, galera, essas foram as palavras do Memphis aí, que se revoltou com essas fake news aí, que vivem atacando mesmo. Na verdade, de vez em quando a gente vê surgir uma polêmicazinha aí, tentando envolver o nome dele, né? E dessa vez eu creio que seja gota d'água para ele, né? Falar do aluguel aí, o cara estourou, né? E aparentemente ele acompanha as redes sociais, ele é uma pessoa bem influente nas mídias.
E ele não suportou mais, cara, essa difamação, né, essas fake news contra o mesmo aí. E resolveu desabafar aí nas redes sociais. Eu apoio totalmente o Memphis, tá? Eu sou, assim, suspeito pra falar que eu acho uma contratação, assim, super, super favorável do Corinthians aí. Tanto questão de desempenho em campo. Pô, no passado, quem viu, o cara salvou a gente do rebaixamento, né? Os números dele, desde que ele chegou no Brasil, ele é o que mais tem participações em gols, seja em gols ou assistência. Então, o cara, assim, um nível absurdo, né? A gente tem que valorizar, aproveitar esse momento enquanto ele tá aqui, porque daqui a pouco passa, né, galera? Daqui a pouco ele sai, fica só as lembranças. E espero que ele não saia com mágoa, né? Porque é tanta gente destratando mesmo aí que, às vezes, até a torcida, muitos torcedores do Corinthians destratando o cara, cara. E podendo aproveitar esse momento aí que a gente tem um astro desse aí no nosso time, uma coisa de orgulho, uma mídia absurda, né? E eu espero que ele. Que as notícias e as polêmicas em relação a ele diminuam, para que ele se sinta mais confortável, né? Se sinta melhor em casa aí e consiga desempenhar melhor no nosso time aí, tá? Então, galera, deixe aí seus comentários sobre essa situação, sobre essa diferença de repercussão, a mídia ignorando totalmente a questão do Vitor Roque lá. E já quando é em relação ao Corinthians, como o próprio Thiago Life falou uma vez, né, acho que no podcast, tá sem na época que ele era do Globo Esporte lá, tá sem notícia, e inventa uma notícia ruim do Corinthians que vai repercutir muito. Então é isso, assim que a mídia age, né? Só importa os cliques, não importa o sentimento das pessoas envolvidas ali. Então deixa aí nos comentários o que você acha disso tudo, dessa questão do Memphis, do Vitor Roque, né? A questão da mídia tentando difamar o Corinthians sempre, né? Claro que a gente também, pô, se for ver o que a diretoria apronta aí, o que dá de margem para os caras sentarem e pisarem no Corinthians é muito, né? Mas além disso, além desses casos de policiais e tal, a mídia aproveita para inventar fake news, né, galera? Aumentar muitas coisas aí e prejudicar a imagem do clube aí, dos jogadores também, tá? Então deixa nos comentários sua opinião sobre tudo isso aí. Deixa um like no vídeo também, se inscreva no canal, né? Fortalecer o trabalho aqui, tá? E vai Corinthians!